Podeis assentar, queridos. Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes. Desde que foi anunciado esta reunião, nos alegramos no Espírito. Então o Senhor tem coisas maravilhosas aqui. Eu não posso curar ninguém aqui, mas há um que pode, o nome dele é Jesus. E ele está aqui através do Espírito Santo. Eu creio num mover sobrenatural. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu trouxe alguns vídeos, é bem rapidinho. Nós não vamos passar do horário, fique tranquilo. Mas eu gostaria que os irmãos da mídia, se puder colocar, tá bom? Jesus está fazendo. Jesus nos ordenou a levar o Evangelho a todo o mundo, prometendo que sinais confirmariam a pregação da palavra. Um desses sinais é a cura dos enfermos. Ele disse: em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há mais de 2 décadas, o evangelista Davi Feijoli e sua esposa Márcia Feijoli têm incansavelmente proclamado o Evangelho do Senhor Jesus, acompanhados por demonstrações de sinais, maravilhas e operações do Espírito Santo. Dons de cura extraordinários têm se manifestado, gerando testemunhos impactantes durante suas conferências e cruzadas. E pela graça do Senhor, milhares têm sido salvos, curados e tocados pelo fogo do Espírito Santo através deste ministério. O Senhor tem levantado Davi e Márcia Feijoli nesta geração para capacitar obreiros e líderes ao redor do mundo. Através de seus livros e vídeos, milhares de cristãos têm sido encorajados a impor as mãos sobre os enfermos na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para mais informações, visite as nossas redes sociais. Em glória ao nome do Senhor Jesus. Depois os irmãos acessem, glória a Deus. Pode colocar o próximo. Algum tempo atrás, eu tive um acidente e rompi o ligamento do joelho. E também fui diagnosticada com uma inflamação na coluna cervical. Espírito Santo, é contigo, Senhor. Vai no joelho agora, Senhor, específico, e toca lá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca na coluna. Quem é o esposo dela? Irmão, por favor, irmão. Você confirma que ela falou era sequelada de um acidente? Sim. Na coluna? Sim. Joelho? Sim. Olha como o Senhor move ela. Cadê a dor? Eu não tenho mais dor. Nada. Eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais dor. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso. Quem me conhece sabe que eu não conseguia pular. Eu não conseguia pular. Aleluia. Jesus está fazendo um milagre aqui nesse lugar. Nada de dor, irmã. Nenhuma dor. Quem me conhece sabe que eu não conseguia fazer isso com meu joelho. A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. No nome de Jesus Cristo. Ela no dia seguinte aí mandou o vídeo correndo, normal. Aleluia. Pode colocar o próximo. Essa irmã tinha a perna mais curta. A perna da irmã crescendo aqui, ó. Olha só, irmãos. Olha só. Ajustando aqui, ó. Se deslocando e alinhando, olha só. E tiver atrás. Graça e paz, eu estou aqui para testemunhar o milagre que eu vivi de cura pelo Senhor Todo-Poderoso. Foi no dia 19 de abril de 2014, onde eu tive a minha coluna completamente curada, alinhada pelo Senhor.
eu sofria muitas dores, dores intensas, onde remédios teriam que ser injetados, porque via oral não fazia o efeito completo. Então eu não podia fazer serviços domésticos, trabalhar fora, coisas comuns eu não era capaz de fazer sem sentir dores. E hoje já se passaram mais de 7 anos e glória a Deus, eu não sinto mais nada. Fui tocada pelo Espírito Santo, completamente curada. E esse Deus é o mesmo ontem. Glória a Deus. Irmãos entenderam, né? Nós voltamos lá 7 anos depois e ela gravou o testemunho. Ela gravou no dia também, que a dor saiu. E nós voltamos lá algumas vezes e recorrentemente ela continua. 4 anos depois, ela gravou 7 anos depois. E, irmãos, nós estávamos em Portugal agora, mês passado. Ó, vai colocar. Ela gravou Graça outro, e paz, 10 anos depois. Eu estou aqui para testemunhar o milagre que eu vivi de cura pelo Senhor Todo-Poderoso. Foi no dia 19 de abril de 2014, onde eu tive a minha coluna completamente curada, alinhada pelo Senhor. Eu sofria muitas dores, dores intensas, onde remédios teriam que ser injetados, porque via oral não fazia o efeito completo. Então eu não podia fazer serviços domésticos, trabalhar fora, coisas comuns eu não era capaz de fazer sem sentir dores. E hoje já se passaram mais de 7 anos e glória a Deus, eu não sinto mais nada. Fui tocada pelo Espírito Santo, completamente curada. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só completando aqui, aleluia. Nós estávamos em Portugal e eles agora estão morando numa cidade chamada Espinho, em Portugal. E mês passado eu e minha esposa estávamos pregando em São João da Madeira, uma igreja pequenina. E eles foram lá, o esposo dela mandou uma mensagem: nós vamos estar no culto. E quando eu a vi, eu até chamei ela para dar o testemunho, ela não quis, mas no final, eu nem queria gravar mais testemunho, a minha esposa: não, grava. 10 anos, irmãos, depois da cura dela, completamente curada. E o ponto forte é esse: ela agora está usando o vídeo dela para evangelizar as pessoas. Ela tem contado o milagre, ela mostra o vídeo e conta o testemunho dela para poder evangelizar brasileiros, portugueses. Então, glória ao nome do Senhor. Deus está fazendo uma obra poderosa. Irmãos, se alegre no Espírito Santo. Pode colocar o próximo, irmão. Em Marcos 16, Jesus nos ordenou a levar o Evangelho. É o do ombro. É o anterior a esse. Isso. Obrigado, filho. Esse ombro, quando foi esse? 6 meses. Fecha os olhos. Segura ele, a unção vai vir forte sobre a obra. O Senhor realoca o ombro dele ali, ó. Não é obra de homens, irmãos. Chacoalha ele como um boneco. Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos. Cadê a dor? Dispensa até perguntar também, irmãos. É tão nítido que Deus fez. Amém. Próximo. Glória a Deus. Aleluia. Em 2020 eu sofri um acidente e eu quebrei a clavícula e os médicos falaram assim que eu nunca mais iria conseguir mexer o braço da mesma forma. E eu senti Deus me operando e rasgando todos os tecidos que faltavam. E agora eu consigo mexer o meu braço plenamente. Não sinto mais dores. Eu não conseguia levantar o meu braço dessa forma porque doía muito. E agora eu consigo movimentar ele. E eu sentia nódulos na minha garganta que era como pigarros. E no momento em que o Espírito Santo começou a me tocar, isso foi limpando de uma forma muito rápida e genuína. Saiu também. Saiu também. Aleluia, você pode glorificar Jesus.
Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Isso foi na Argentina em novembro de 2022. Essa jovem tinha um problema nas vértebras lombares, a região aqui, né, lombar. Dores no nervo ciático, problema no intestino, completamente curada. Detalhe, ninguém orou por ela, irmãos. Ela caiu debaixo do poder de Deus sozinha e ficou mais de 1 hora, quase que a reunião toda, debaixo da mão do Senhor. O Senhor alinhando, medindo, esquadrinhando. Você define aí a nomenclatura. A mão poderosa do Senhor. Olha só, Ele não precisa da opinião do homem. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. E coisas maiores Ele pode fazer nas nossas vidas. Llamo Victoria y yo le pedí a Dios que me cure del intestino, del ciático y de la lumbar. Y bueno, Dios obró en mi casa y después obró acá y sigue obrando, todavía lo siento en mi cuerpo. Glória a Deus. Pode colocar o próximo, que é o último. Cadê a dor? Foi embora. Nada mais. Não. O que você sentiu no chão? Eu senti como se tivesse minha coluna de movimento do lado do outro. Se a coluna... Esse meu osso aqui, ele era muito inchado. Eu tinha problema de uma postura. Foi o momento da cura dela, sobrenatural. A mão poderosa do Senhor, movendo ossos secos ali. Me explica isso aí agora. Ah, é obra de homens. Bom, me explica agora. Nós voltamos lá 1 ano e 9 meses, ela gravou esse rápido testemunho e nós vamos entrar na palavra. Bem, eu sofria com um problema na coluna, né? Eu tinha uma má postura e ela gerou um desvio pequeno, né? E eu tinha um caroço, um calombo aqui nas minhas costas, né? Isso gerava dentro de mim muitas inseguranças, né? Mas graças a Deus eu vim no culto, né? Eu falei assim, eu vou sair com a minha cura, porque eu creio e eu tenho fé que eu vou sair. E eu vim com fé e falei assim, Deus, tu sabes de tudo e eu recebo o meu milagre, né? E Deus trabalhou aqui, o moveu. Vocês vão ver daqui a pouco o testemunho. A minha coluna fazia como ondas, né? É uma maravilha que Deus fez na minha vida. E hoje estou aqui curada, com a coluna no lugar, com postura, uma coisa que eu não tinha. Eu andava com a corcunda assim. Hoje eu ando com ombros para cima, para honra e glória do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu queria só falar do nosso livro. Os 10 mobilizadores da unção da cura, está lá na saída. São 10 chaves que mobilizam o ministério, a unção da cura. Você que quer saber mais sobre cura divina, nós contamos aqui também um pouco da nossa história, eu e minha esposa. A compaixão e amor pelas vidas, ousadia de imitar Jesus, perseverança, convicção, atitude, foco, cooperação, falar ao monte, render ações de graça e atos de fé. Um manual de treinamento, tem questionários também, irmãos, uma bênção. E trouxe também 21 devocionais de cura, que são reflexões diárias na palavra de Deus, que vão descortinar a vontade de Deus em nos curar. Dia 01, enquanto estendes a mão para curar. Dia 2, a enfermidade é uma prisão, óleo de alegria. Os benefícios do Senhor estão cheios de vinho novo, guiados pelo Espírito de Deus, vendo que possuía fé para ser curado. E a lista é longa, andando sobre águas, em cada alma havia temor, não se põe vinho novo em olhos velhos, sobrenatural, Atos dos Apóstolos. Uma bênção, irmãos, esse material é para capacitar a igreja do Senhor Jesus, amém? E nos impulsiona também a irmos mais longe. Nós vamos agora, dia 12 de junho, já estamos já com
tudo pronto já, a passagem, a igreja que vai nos receber lá da nossa denominação. Nós vamos estar em Luanda, Angola, vamos estar lá 6 dias. Os irmãos lá estão dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero rapidamente, irmãos, porque o relógio não espera, Marcos 6,54, mas nós vamos trafegar aqui um pouco pela palavra de Deus, porque o avião só vai decolar quando pregamos o nome de Jesus Cristo. Ele falou, vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho e eu vou confirmar com sinais. Marcos 6,54, versão NVI, se o irmão puder calibrar. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aleluia. Marcos enfatiza que levavam doentes em macas. Eram macas simples, 2 hastes com a lona, que desempenhavam o papel de transportar o enfermo. Daí vem a palavra enfermeiro. Daí vem a palavra de origem do latim infirmum, aquele que não está firme. Quando a pessoa está enferma, ela não está firme, ela está acamada, está num leito. Se houvesse enfermos aqui no sentido literal, irmãos, nós iríamos ver aqui macas, pessoas com cilindros de oxigênio, pessoas moribundas, né? Pessoas raquíticas, esqueléticas. Mas Jesus curava as enfermidades e moléstias, é o que o texto diz. Suplicavam que pudessem tocar na orla do manto dele, todos que nele tocavam eram curados. O pastor leu aqui, em Isaías 53, que Cristo carregou as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53, 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. São 2 coisas separadas. Cristo carregou as enfermidades e dores. Ele pode curar de uma dor, de uma moléstia, talvez um problema no ombro, é apenas um exemplo. Talvez um problema no joelho, um fêmur, eu não sei, um órgão talvez disfuncional. Não necessariamente a pessoa está doente, enferma. Ele pode curar ambas as coisas, as enfermidades e as moléstias. Amém? Isaías profetizou 750 anos, né, apóstolo? O apóstolo falou aqui que iria vir que iria perdoar pecados, iria curar os enfermos. Então não se espante se nessa reunião nós tivermos testemunhos de pessoas sendo curadas, porque há um nome nesse lugar, um nome sobre todo nome, um nome sobre qualquer enfermidade, um nome acima de qualquer nome que se nomeie na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Então é nesse nome que tudo que vai acontecer aqui é possível por causa do nome de Jesus. Davi também profetizou o dia que o enfermo seria curado e o pecado seria perdoado. Salmo 103, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Veja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela manda não nos esquecermos de nenhum só de seus benefícios. Quais benefícios, irmão Davi? E o próprio texto continua dizendo no versículo 3 de Salmo 103, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então, irmãos, perdão dos pecados, salvação e cura são frutos da nossa redenção em Cristo Jesus. Em Cristo nós fomos salvos e em Cristo nós fomos curados. Quando olhamos para a cruz de Cristo, na frente da cruz, ali está a nossa salvação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E quando olhamos atrás da cruz, nas costas de Jesus, como lemos aqui em Isaías 53, como o apóstolo leu, pelas feridas de Cristo, pelas pisaduras, as chicoteaduras nas costas de Jesus, ali estava a nossa cura. Deus não tem problema nenhum em curar as pessoas, irmãos. As pessoas até creem que Deus pode curar, mas elas não creem que Deus quer curar.
é diferente. Se você perguntar, todo mundo, não, ele pode curar, pode abrir o mar, pode fazer tudo, ele pode fazer. Mas se você perguntar se ele quer curar, as pessoas têm dificuldade. E quando você olha para Jesus, Jesus, ele é o próprio Deus, o próprio Verbo que se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e pisou entre nós, e vimos a glória, a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Quando Filipe falou para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele falou, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você me pergunta, você me diz, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. E quando você olha para Jesus, Jesus veio cumprir a vontade do Pai, e Jesus estava sempre fazendo 3 coisas: ensinando, pregando e curando. Então Deus, ele quer sim, irmãos, nos curar. 1/3 do ministério de Jesus foi curando os enfermos. Atos 10:38, olha o que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou fazendo bem. Ele não andou distribuindo um pacote de doença para as pessoas, mas ele andou fazendo bem. O que ele fazia? Curando os oprimidos do diabo. Veja, a Bíblia chama a enfermidade de prisão. A enfermidade, irmãos, no plano original de Deus, ela não era para existir. Alguém tem dúvida disso? Não. Quando Deus criou tudo no jardim, em Gênesis a palavra diz que viu Deus que tudo era bom. Não havia no plano original dele lugar para doença, lugar para morte, lugar para maldição, mas o homem pecou, o homem transgrediu. E a palavra é bem clara, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, você está feliz com isso? Então a enfermidade, ela é um instrumento do diabo, irmãos, para oprimir as pessoas. Sabe, se nós não temos visto na plenitude que nós queremos ver as curas, há coisas que ainda não vemos o cumprimento e a plenitude delas, mas nós vamos caminhando na fé, irmãos, a cada dia, cada testemunho celebrando, cada conquista em Deus celebrando. Há coisas que não ainda vemos toda a plenitude. Se dependêssemos de nós, esvaziaríamos aqui o hospital, mas quem faz é Jesus, e ele precisa de corações. A palavra diz que ele sara os de coração quebrantado e ata-lhes as feridas. Ele sara os de coração quebrantado. Isaías 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, falando de Jesus, pelo que nos ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os de coração quebrantado. Vou falar em câmera lenta. Enviou-me para restaurar os de coração quebrantado. Pense nisso, irmãos. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então nós precisamos quebrantar o nosso coração. Enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a versão NVI. As outras versões dizem: enviou para curar os de coração quebrantado. Sabe, irmãos, eu estive numa igreja, num país, e uma irmã quase que me emparedou. Por que eu não fui curada? Eu não acredito. E ela deu a resposta: eu não acredito em nada do que aconteceu. Pronto, ela já deu a resposta. Eu não acredito em nada do que aconteceu. Ela não acreditava nos testemunhos, não acreditava nas curas, não acreditava. Então você precisa quebrantar o teu coração. Todas as bênçãos, irmãos, que nós precisamos, já está tudo disponível. Tudo que nós precisamos está aqui, irmãos. Não precisa vir de fora. Eu não vim trazer nenhuma doutrina nova, eu não vim trazer nada novo. Mas quando pregamos cura, se você pregar sobre cura, Jesus vai curar. Se você pregar sobre batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo vai acontecer. Se você pregar sobre finanças restituídas, finanças vão acontecer. Se você pregar sobre famílias restituídas, famílias serão abençoadas. Então a palavra, ela funciona.
Então, tudo que você precisa está aqui. O poder para ressuscitar o morto está aqui, irmãos. Potencialmente está aqui. E eu lembro quando eu via as primeiras curas, há mais de 20 anos atrás, coluna sendo alinhada, algo que me chamou a atenção, e às vezes eu até esqueço de falar isso nas ministrações. Quando eu via a coluna sendo alinhada, o osso, eu falei, Deus, o que me chamou a atenção, eu pensei assim, caramba, quer dizer que já podia ter acontecido, já estava aqui. Esse poder, o poder para abrir o olho do cego, escamas dos olhos, está aqui. Quando eu vi, eu falei, Deus, quanto tempo que demorou, por que não aconteceu antes? Já estava aqui, tudo já está aqui. Assim como as ondas de rádio, ondas de Wi-Fi, Bluetooth, está uma loucura aqui. Mas você precisa de um aparelho para decodificar. Da mesma forma, os milagres de Jesus, potencialmente já estão aqui. Mas ele precisa de corações alinhados, irmãos. Você e eu precisamos nos humilhar diante do Senhor. À medida que o homem sair fora do cenário, e nós viemos conversando sobre isso desde ontem, o apóstolo, um tempo muito agradável, né, apóstolo? Parece que a gente já se conhece, já, né? Mas precisamos quebrantar o nosso coração, irmãos. Os discípulos eram pessoas esvaziadas. Eles eram, a palavra diz, tende por exemplo a Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de homem, sabe? John Wesley, essa turma eram pessoas esvaziadas. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus, o qual andou fazendo o bem, mas não ficou somente nele. Ele chama os 12 discípulos e dá essa autoridade. Mateus 10:1, se o irmão puder colocar, versão King James atualizada, KJA, diz, Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Todas as doenças e males. Duas coisas separadas. Seja o que for, a palavra fala sobre os dons de curar no plural, irmãos. Operam todos milagres. Tem todos dons de curar, dons de curar. Assim como há vários tipos de doença, eu creio que há vários tipos de dons de curar. Ele não diz dom de curar, não, dons de curar. São dons específicos. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor libere os poderosos dons do Espírito. Eu creio que o que nós vimos ali nos vídeos, nós vamos ver nessa manhã. Amém? Os irmãos concordam com isso? Não depende de quanto barulho eu vou fazer aqui no microfone, não depende de eloquência. Quando Deus chancela, irmãos, eu posso ler o Salmo 23 aqui e sair correndo, que o que Deus tem para fazer aqui, Ele vai fazer no nome de Jesus. Porque Ele transfere para os 12, chamou os 12, depois Mateus 10, versículo 6, a versão João Ferreira de Almeida. Obrigado, irmão. Olha o que diz lá, enquanto isso eu vou ler. E indo pregar e dizendo, antes porém buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, próximo, e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem, o reino de Deus está ao vosso alcance, próximo, curai os enfermos. Veja, é uma ordem que Jesus deu. Não foi uma boa ideia que nós tivemos agora, coloca aí na internet um banner, né, o apóstolo, cura, culto de cura. Sim, é para colocar, mas quem está na retaguarda é o Senhor Jesus, é Ele que vai fazer, Ele está à frente, o Espírito Santo. E há anjos de Deus aqui, eu creio nisso, irmãos. O sangue de Jesus Cristo está sobre cada um de nós. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Diga, é de graça. Glória a Deus, irmãos, porque a unção não está à venda, amém? Tudo que Deus dá é de graça. Então, Ele deu essa ordem, curai os enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos, expulsai demônios, de graça recebeis, de graça dai. Depois em Lucas 10, o Senhor chama outros 70, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, quer dizer, Ele já tinha designado 70, mandou outros 70, ir adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
Então era ele em Jerusalém andando, curando os enfermos. Depois ele transfere para os 12, transfere para os 70. Depois chega a nossa vez, você e eu como igreja, ele transfere para a igreja, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Esta palavra poder, dunamis, no original, alguns irmãos aqui sabem. Daí vem a palavra dinamite, daí vem a palavra dínamos, uma energia. Essa palavra poder, ela aparece quando a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca na orla das vestes, ela é curada. E Jesus fala, de mim saiu poder, dunamis. Presta atenção nisso, irmãos. Isso vai trazer consistência para a tua vida. São bases bíblicas, isso são alicerces da fé. Essa palavra, ela aparece quando Jesus diz que nós receberíamos poder, ou seja, a mesma palavra aparece, dunamis, ou seja, o mesmo poder que emanou das vestes de Jesus e curou aquela mulher com fluxo de sangue 12 anos, esse mesmo poder Jesus prometeu que nós receberíamos como igreja. Por isso vão acontecer coisas maravilhosas aqui nessa manhã. Por isso o evangelho tem sido pregado nesse lugar. E todas as vezes que o nome de Jesus é proclamado, coisas maravilhosas acontecem. Então, ele deu essa ordem, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Em Atos 3, Pedro e João saíram ali no templo. Os irmãos conhecem, não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, disse Pedro, isso eu te dou em o nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda, e aquele paralítico, irmãos, mais de 40 anos, levantou e andou, se cumpriu ali, não era Jesus mais de forma corpórea, mas era ele sim, através do Espírito Santo, assim como ele está aqui nesta hora. Ele não está de forma corpórea, embora eu creio que ele pode aparecer de forma corpórea, quando ele atravessou a parede ali naquele quarto fechado, e apareceu para os discípulos, e quando ele apareceu ali, eu creio que ele atravessou a parede, ou ele apareceu do nada, a ordem não importa, esse evento, mas ele apareceu para os discípulos num recinto fechado, e ele falou, Pai seja convosco, e ele mandou ali que tocasse ali na ferida. Ele não está aqui de forma corpórea, pisando nessa terra, mas ele está aqui sim, através do Espírito Santo. O outro igual a ele, irmãos, a pessoa do Espírito Santo, não uma fumacinha, uma pombinha assustada, mas o Espírito Santo é uma pessoa tal qual Jesus, e assim como ele tocava nas pessoas quando ele estava pisando aqui na terra, o Espírito Santo também vai tocar em muitos aqui. E eu tenho um testemunho muito interessante agora de uns 2 meses atrás, lá em João Pessoa, na Paraíba. Quando comecei a exposição da palavra, uma irmã estava na cadeira assim, e ela apagou assim, ó. Era como se desligasse o disjuntor. E algumas pessoas ficaram em volta delas, e eu interrompi calmamente, eu falei, o que aconteceu? Era mais ou menos desse meu lado. E ela se refez, e ela falou assim, uma mão me tocou. Ela falou, eu senti que uma mão tocou nas minhas costas, olha só. Quando essa mão tocou nas costas dela, foi a hora que ela apagou. E ela tinha dores cervicais, dores nas costas. E quando chegou no final da reunião, ela testificou que as dores haviam desaparecido completamente. Há uma mão aqui, irmãos. Eu não vejo em visão, mas eu creio pela fé e creio também em visões. Mas eu creio que há uma mão que vai mover a muitos aqui. Esse poder se manifestou também em Atos dos Apóstolos, na vida do apóstolo Paulo. Atos 19:11, diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte, milagres maravilhosos. Olha que versão bonita. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Versículo 12. De tal maneira que até os lenços, apenas um exemplo esse lenço aqui, tá, irmãos? Por favor. De maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Então aqueles panos eram ministrados. Há uma versão que diz que lenços e peças de uso pessoal eram tocadas pelo apóstolo Paulo e eram levados, e aconteciam as mesmas coisas. Aqueles panos eram como baterias, digamos assim, a unção era armazenada.
Assim como a eletricidade na terra é transmitida, a unção também era transmitida, transferida. E quando chegava lá aconteciam as mesmas coisas. Aleluia. Depois em Atos 5, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Atos 5, 14, 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Veja a semelhança que havia quando levavam enfermos em leitos e macas, para que ao passar Jesus, ao menos a sua sombra se projetasse. Já no ministério do Espírito Santo, que é o mesmo que nós estamos hoje, levavam também os enfermos em leitos e macas, mas havia uma pequena diferença, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Veja, irmãos, não era a sombra de Pedro. Eu ouvi até uma ilustração interessante: se tivesse nublado, não tivesse luz, não tivesse incisão de luz, se tivesse à noite, então Jesus não ia curar. Não era isso. Não era a sombra de Pedro necessariamente, mas era o Espírito Santo que estava em Pedro. Quem chegasse perto do apóstolo já sentia a presença do Espírito Santo. E a boa notícia, irmãos, e aqui eu finalizo, é que o mesmo Espírito Santo que habitou em Pedro, o mesmo Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. E ele vai fazer, como lemos ali, obras maravilhosas, milagres maravilhosos. Aleluia. A palavra fala sobre sinais e prodígios, sinais e maravilhas. Quando você vê uma maravilha, você vai ficar maravilhado. Como eu vi agora essa semana. Não foi há 100 anos atrás, mas foi agora nas últimas reuniões. Sabe, irmãos, não é a nossa grande fé. Não é a grande fé do irmão Davi, mas é o nome de Jesus que está fazendo tudo isso. Então a conclusão e aplicação é que começou em Jesus, era ele em Jerusalém, ele transfere para os 12, transfere para os 70, e hoje opera através da igreja, através da minha e da sua vida, pessoas comuns, irmãos. Mas quando temos o Espírito Santo, não somos mais pessoas comuns. Aleluia. E esta unção tem a capacidade de levantar uma pessoa que jaz numa cama, num leito, tem a capacidade de curar um deprimido. Olha só, óleo de alegria. A palavra fala sobre o óleo de alegria, para dizer aos que estão de luto em Sião, que ele daria uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria. A pessoa que está de luto, só Deus para consolar. Você não sabe como vai ser. Eu perdi a minha mãe agora em dezembro. Nunca imaginei, nunca tinha acontecido nada assim na minha linha de frente, as pessoas chegadas. Eu pensei, Deus, como eu vou suportar essa sensação? Alguns irmãos aqui sabem. Falei, como que eu vou aguentar isso? E eu lembrei do óleo de alegria, para dizer aos que estão de luto, irmãos. E muitas vezes eu estava em mesas assim, comendo, como estávamos ontem, né? E vinha uma alegria tão grande dentro de mim, irmãos. Eu explodia de rir na mesa. E eu sabia, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? Quantas vezes acordava de madrugada há anos atrás. E esse óleo tem me curado, tem me sustentado. Talvez você que esteja em depressão, talvez você que esteja em angústia. Nós vamos clamar aqui. A palavra diz que a unção despedaça todo jugo. A unção quebra todo jugo. Essa unção que começou em Jesus tem a capacidade, então, irmão, de trazer rios de água viva do seu interior. Você vai, todo pensamento de desânimo, todo pensamento de derrota, todo pensamento de tristeza vai embora no nome de Jesus Cristo. Essa unção tem a capacidade de operar, irmãos, o novo nascimento, tirar corações de pedra e nos dar um coração de carne. Tem a capacidade, irmãos, de operar o milagre do novo nascimento, de não haver mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que nessa manhã você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós só temos uma opção aqui, nos próximos minutos, clamarmos o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Se o irmão puder colocar a música. Musical. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão preparados para o mover do Espírito Santo, irmãos? Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero fazer um convite aqui. Nós não vamos forçar nada aqui. Você que precisa de uma cura da parte de Deus, não deixe a tua mente bloquear você. Não deixe que o teu vizinho da direita e da esquerda venha bloquear você. Mas se você precisa de uma cura da parte de Deus, venha aqui à frente. Aproxime-se aqui desse altar. Porque há uma unção para ser liberada aqui hoje, irmãos. Os que estão com mais pouca mobilidade, senta numa cadeira, vem aqui, coloca uma cadeira aqui para sentar. Tudo será na força do Espírito Santo. Se você que está no seu lugar, se você quiser sentar, sente-se. Você que não precisa vir, sente-se. Senta ela, senta, melhor. Você que nos visita, você é muito bem-vindo. Nós temos visto muita cura de ossos também. Quem é que tem problema na coluna, nos ossos? Eu falo isso aleatório, irmãos. Quem tem? A irmã também, olha só. Mãos, joelhos e tudo. Olha só. O irmão que está com o celular, o meu celular. Tá, já vou ligar o microfone aqui. Eu até esqueci. Diáconos, estejam atentos, irmãos, porque o poder de Deus é como uma descarga poderosa. Vamos orar pela nossa querida. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós não podemos curar ninguém aqui, Senhor, mas Tu podes, ó Deus. E agora, Pai, em obediência à Tua palavra, nós, ó Deus, impomos as mãos agora sobre meus irmãos, desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Toca, Espírito Santo. Manifesta, Senhor, o Teu poder, Senhor Deus. Vai, ó Deus, nos órgãos, vai nos ossos. Agora. Nós vamos esperar o Espírito Santo. Fica atrás da irmã aqui, cuidado com ela. Fica aqui, não deixa ninguém sem ninguém atrás, irmãos. Quem cura é Jesus. Eu não. Oh, a irmã, o Senhor. Ela falou que tem problema na coluna, viu? Ninguém nem orou. Os céus estão abertos nesse lugar. Pai, vai no osso específico da tua filha, Senhor. Vai na coluna específica, ali na vértebra específica, no nome de Jesus Cristo. Alinha os ossos secos, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Esta jovem de preto que está na extremidade, pergunta o que ela tem.